Fala, minha jovem, boa tarde, te anime, é quase sexta-feira. Tem decisão, hein, Tricolor? Ipiranga do Amapá e Santa Cruz pela Copa do Brasil, 3h30 da tarde, ao vivo no Sport TV. O jogo vai ser no Rio de Janeiro porque o Amapá tá fechado para jogos, né, por causa da pandemia. Simbora buscar essa classificação porque a maré virou pro Trico. Santa Cruz no começo do ano passado. O Santa agora líder isolado do Campeonato Pernambucano. E agora, no início da temporada de 2021. 4 jogos, 4 derrotas. O que é que tá acontecendo com o Trico? Se em 2020 o Santa Cruz começou passando o trator por cima de todo mundo, esse ano a história é outra. De cara, o time conseguiu apenas uma vitória em 7 jogos. E na Copa do Nordeste, perdeu as 4 primeiras partidas. Mas aí, quando ninguém apostava mais no Tricolor, o Santa foi lá no Ceará e bateu o Fortaleza. E a torcida, que vinha criticando bastante o técnico João Brigatti, já mudou o tom. Pode entregar as taças, finalmente essa vitória veio, acho que veio num momento muito importante. O clube está precisando muito para devolver confiança para a torcida, para o elenco também. De fato, essa vitória veio num momento importantíssimo, porque o próximo compromisso do Santa é somente o maior da temporada até agora. A estreia na Copa do Brasil contra o Ipiranga do Amapá, jogo que para o tricolor pernambucano está valendo mais R$657 mil. Uma ajuda e tanto para os cofres do clube, que já garante R$560 mil só por participar da primeira fase da competição. Um jogo importantíssimo, um jogo de uma visibilidade muito grande, um jogo que traz um alívio financeiro por 2, 3 meses para o clube e nós precisamos estar muito concentrados, muito ligados em busca dessa vitória. O Santa já está no Rio de Janeiro para esse jogo de amanhã e deve ter mudanças na escalação. O meia Chiquinho e o atacante Pipico foram poupados contra o Fortaleza visando a partida contra o Ipiranga, ou seja, devem reaparecer no time titular. Depois do jogo contra o time cearense, a confiança da torcida para a estreia na Copa do Brasil está nas alturas. Quero falar para o Ipiranga que a gente vai ganhar, viu? Guerreiro João Forte. A alavanca soltou, só para lá em cima e eu vou para a Libertadores, amigo. Você acredita em mim? Se uma vitória já deixou os tricolores com essa goga toda, imagina se o time despacha o Ipiranga e engata uma sequência positiva. Aí, meu amigo, ninguém segura. Rubro-negro, bora passar raiva domingo com a gente? Globo mostra ao vivo Esporte Central às 4 da tarde. São 8 jogos sem vencer, eleição adiada de novo. Pelo menos chegou o atacante. Quem conta essa, ó, é quem joga com a 9 na reportagem, Diogo Marques. Dá teu show, Diogão. Me diz aí, Trellis já joga domingo contra o Central? Thiago, vamos começar pelo assunto mais tranquilo, né? Falar sobre contratação. Eu não sei se ele vai jogar ainda domingo contra o Central, ainda requer regularização. Ele é o novo reforço do Sport. Boa tarde para você, primeiramente, né? E a todos. Trellis, colombiano, atacante, 31 anos, estava na equipe do São Paulo, chega por empréstimo até o final da temporada. Muita gente lembra do Trellis lá no Vitória, em 2017, quando ele foi muito bem, né? Fez 10 gols em 23 partidas, uma ótima média, e logo depois disso foi contratado pelo São Paulo. Aí na temporada seguinte, 2018, ele fez várias partidas pelo Clube Paulista, foram 38 jogos, marcou 6 gols, mas depois de 2018, aí ele entrou num período meio complicado da carreira. Foi pouco aproveitado no São Paulo, emprestado para o Internacional. No Inter, ele não conseguiu fazer gol, fez 13 partidas e nenhum gol. Aí voltou para o São Paulo na temporada passada, fez 13 jogos e marcou apenas uma vez. E agora está vindo aqui para o Sport para tentar melhorar um pouquinho essa média dos últimos anos, e é o que a torcida espera, né? Que ele comece a fazer gols aqui no Leão. Uma contratação que chegou a ser bem conturbada, quase não acontece, foi paralisada porque o clube anunciou que não contrataria até a eleição. E aí você vai falar de eleição, é outro tema complicado no esporte, né? Já foi adiada por 4 vezes, tem uma nova data, que é dia 9 de abril, mas até lá, muitas polêmicas nos bastidores da Ilha do Retiro, como a gente vai ver agora na reportagem de Vitor Andrade. O que tá acontecendo com o esporte, hein? 9 jogos, 5 derrotas e 1 mês, desde a única vitória que foi lá na estreia do Pernambucano. É a decepção na cara. Estamos todos indignados, né, com essa situação que a gente vem passando, né, e a gente tem que dar uma resposta o quanto antes.
Como se não bastasse o mau momento dentro de campo, fora dele, o Sport vive uma crise política. 4 candidatos travam uma batalha judicial. Milton Bivar vai tentar a reeleição e pela oposição vão concorrer as chapas de Delmiro Gouveia, Eduardo Carvalho e Nelo Campos. Começamos muito mal. Claro, não houve planejamento, não houve nada, ninguém se preparou para isso. É muito ruim tudo que está acontecendo sem o diálogo com todos os candidatos e a renovação de vários jogadores, sem ouvir os pretextos pré-candidatos. Então, isso é prejudicial ao esporte. A eleição deveria ter sido realizada em dezembro do ano passado, mas, por causa da pandemia, passou para março desse ano. Quando foi adiada mais 2 vezes e, mais recentemente, foi remarcada pela 4ª vez, agora para o dia 9 de abril. A oposição tentou na justiça encerrar o mandato da atual gestão, solicitando até mesmo a presença de um interventor no clube, mas não obteve o aval do judiciário. O Sport vive o maior escândalo político eleitoral de toda a sua história. Nós estamos vivenciando um golpe. E aí, como vai ficar? Vamos viver realmente uma monarquia? A democracia rubro-negra, além de ter sido rasgada em novembro, agora vai deixar de existir? Bom, a situação se defende e diz estar respaldada legalmente para estender o mandato, se necessário, até julho desse ano. Quanto ao impasse das eleições, para os opositores, a saída seria organizar uma votação virtual. Por que o Sport não consegue fazer as eleições virtuais? Se todos os clubes brasileiros que tinham eleições marcadas para o ano 2020, todos eles realizaram, menos o Sport do Recife. Na reta final do mandato, Milton Bivar pediu afastamento da presidência alegando problemas pessoais. O vice Carlos Frederico assumiu o cargo em novembro do ano passado e é o atual presidente em exercício do Sport. Nós procuramos a atual administração, mas ninguém quis gravar entrevista. Alegaram que estão dentro da lei e explicaram por que relutam em não organizar uma eleição virtual. No parecer elaborado pelo clube, o departamento jurídico afirma que a eleição virtual estaria fora do prazo determinado por lei. Além disso, o clube alega não ter condições técnicas de garantir a identificação de cada eleitor, como exige a lei, colocando em risco a credibilidade da votação. A probabilidade de eleições, a possibilidade de eleições virtuais está prevista na própria lei, né? Essa lei que veio suprir aí a ausência de normas com relação a isso. Poderia, sim, um grupo de oposição tentar se unir, custear, quem tiver interesse, torcedores, associados, a um parecer da empresa para dizer se tem condições ou não. As eleições seguem marcadas para o dia 9 de abril, mas até o momento a Secretaria Estadual de Saúde ainda não foi comunicada oficialmente. Em nota, reforça que atualmente está proibida a realização de eventos sociais e corporativos em todo o estado. Vamos voltar a falar de futebol? Vamos falar de dentro do campo, né? Porque foi divulgada a tabela do Campeonato Brasileiro 2021. Inicialmente para acontecer de 29 de maio até 5 de dezembro. Vamos ver os primeiros jogos do Sport no campeonato? A gente vai mostrar aí para vocês. O Sport começa contra o Internacional fora de casa, depois volta para a ilha para pegar o Atlético Mineiro e depois, fora de casa, pega o Fortaleza. Esses são os primeiros jogos do Leão. Depois ainda tem Grêmio, Juventude, Corinthians, Cuiabá, Santos. Sabe onde é que eu tô filando? Aqui, ó, ge.globo/PE. Lá tem a classificação completa, a tabela completa. A classificação ainda não, né? A tabela completa do Campeonato Brasileiro. Sport domingo tem Central e na quarta que vem tem Santa Cruz pela Copa do Nordeste. Thiago. Valeu, Diogão. Um cheiro pra tu. Sport Central no domingo, ao vivo na Globo, tá, Rubro Negro? Que programa. Ó, tem novidade no Brasileirão da Série A deste ano. Os clubes não vão poder mais demitir mais de 2 treinadores por competição. A decisão foi aprovada ontem à noite pelos clubes por 11 votos a 9. Caso uma equipe demita 2 técnicos, terá que efetivar no cargo alguém que já trabalhe no clube há no mínimo 6 meses, como um treinador da base ou um auxiliar fixo. Eu não sei até que ponto acaba sendo efetiva a troca de um treinador durante uma temporada. Se essa medida é para ajudar a estabilidade dos clubes, se ajuda os clubes a fazerem as coisas com mais paciência, que seja bem-vinda. Concordo. Acho que, inclusive, que a CBF devia estender para a Série B também, que tem o mesmo regulamento da Série A. Eu acho que vai dar um pouco mais de estabilidade, um pouco mais de tempo de trabalho para os treinadores. Mas tem processos que você não vê segmentos, né?
Você já não vê luz no fim do túnel. E aí fica difícil você continuar com um treinador, né? Então a gente provavelmente vai ver muitos auxiliares, né, sendo treinadores, sendo efetivados como treinadores de futebol. A nova medida também prevê que os treinadores só poderão pedir demissão uma vez. Quem pedir a segunda ficará impedido de treinar um time da Série A na mesma temporada. Neste caso, o pedido de demissão não conta para o clube. Eu acho pouco restritivo, por mais que já seja um avanço, se a gente comparar com o que é a bagunça, a troca desenfreada que ocorre hoje. Não deveria ser dessa forma. Na minha opinião, a gente deveria educar, capacitar quem vai fazer as contratações dos treinadores, acreditar no treinador, no processo de treinamento. Como isso não acontece, aí você tem que ir para o lado radical. A intenção da nova regra é mudar essa cultura tão enraizada de trocar de treinador quando as coisas não estão dando certo. Só no último Brasileirão foram 28 mudanças de técnico na Série A. Apenas Grêmio, Atlético Mineiro e Ceará tiveram o mesmo comandante durante toda a competição. Se a regra já estivesse valendo, não teriam cumprido a norma os 4 times rebaixados: Botafogo, Vasco, Coritiba e Goiás. O dirigente vai ser obrigado a pensar mais, buscar outras soluções. Acabou a questão que o treinador é sempre o mordomo do futebol brasileiro, aquele que sempre paga pelos crimes. E o Sport foi um dos clubes que votaram a favor dessa decisão da CBF de troca de apenas 2 treinadores por competição do Campeonato Brasileiro da Série A. Respeita o Carcará, que venceu mais uma na Copa do Nordeste, 1-0 em cima do 13. Bora ver como é que foi o gol. Bola cruzada na área. Olha, a zaga paraibana foi Felipe Baiano, bateu de primeira, 1-0, segunda vitória do Salgueiro, que está em 6º lugar no Grupo B do Nordestão, mas apenas 2 pontinhos atrás do líder, CSA. Alvirrubro, o jogo do Timba, que estava marcado para o domingo, passou para o sábado. O Náutico recebe o Vitória, 7 da noite nos Aflitos, e você vê ao vivo no Sport TV e no Premier. Tem um atacante que está de volta ao clube, doido por uma oportunidade para fazer as pazes com a torcida. Tem que deixar o homem trabalhar, Alvirrubro. Calma. Gol! Salatiel é do Náutico! Uma cena rara, que a torcida gostaria de ter visto bem mais. Mas apenas 2 vezes, o atacante Salatiel comemorou o gol com a camisa do Náutico. Porém, longe do Timbu, na carreira dele, essa cena é bem mais comum. Na temporada passada, fez 5 gols em 13 jogos pelo Remo, que garantiu o acesso à Série B do Brasileiro. E em 2019, foi artilheiro da 3ª divisão pelo Sampaio Corrêa, com 8 gols. Ele chegou ao Náutico com fama de artilheiro e carregou esse peso. Mas não foi só a ausência de gols que atrapalhou a trajetória de Salatiel no Timbu. A torcida começou a pegar no pé dele desde o primeiro jogo. Logo na estreia com a camisa alvirrubra, fez o que todo mundo esperava dele, mas do lado errado. Gol contra num clássico diante do Sport nos Aflitos. Tumultuaram ali, eu não vi a bola. Aí bateu em mim, foi coisa de reação, assim, infelizmente. Eles conseguiram fazer um gol. E não foi só isso não. 4 dias depois, no segundo jogo pelo clube contra o River do Piauí, pela Copa do Nordeste, perdeu um pênalti no último minuto de jogo, que terminou empatado. Não, para dele, bate um pênalti desse, pelo amor de Deus. Passou o Salatiel, novo Rio do Verão. Depois desse começo tumultuado, foram mais 22 jogos e 2 gols. E o atacante acabou emprestado ao Remo. Depois da passagem pelo clube paraense, mesmo com contrato com o Náutico, o retorno era improvável, mas aconteceu. A expectativa é a melhor possível. Tive um grande momento no Remo lá, fui muito feliz lá. Estou retornando, estou muito contente de estar aqui no Náutico, estou muito motivado e estou aqui para poder ajudar o Náutico o máximo que eu puder. Nesse retorno, fez gol num jogo treino contra o Palmeiras do Rio Grande do Norte. E entrou em campo diante do Veracruz no Campeonato Pernambucano. Nos últimos 8 dias, ele começou a treinar mais dentro do grupo, participou do jogo treino, foi bem, fez um bom trabalho, porque fora o Chiesa, é um jogador que eu tenho com características de centroavante por dentro. É mais uma oportunidade para Salatiel mudar o sentimento dos alvirrubros por ele. E o caminho para isso, ele sabe muito bem qual é. Bora pro intervalo, jogo rápido, já tem Olimpíada chegando. O revezamento da tocha começou hoje no Japão. Faltam 4 meses para os Jogos de Tóquio.
A gente volta ligeirinho. Menino Globo Esporte de volta com notícia lá do outro lado do mundo. Começou hoje o revezamento da tocha olímpica no Japão. Conta aí, Carlos Gil. A festa foi mais simples do que a prevista antes da pandemia. Tudo mudou, afinal. E o próprio início do revezamento da tocha olímpica foi saudado pelas autoridades como um passo rumo à vitória sobre o vírus. O público, em geral, ficou de fora da cerimônia que marcou esse pontapé inicial. Mas houve demonstrações da cultura de Fukushima, região das mais atingidas pelo grande terremoto de 2011. O centro esportivo escolhido para o início do evento fica a pouco mais de 20 quilômetros da usina nuclear, onde foram registradas explosões em 3 reatores. O espaço funcionou como um quartel-general das operações de resgate após o tsunami. Uma década depois, as lembranças de 2011 não eram só de tristeza. 15 jogadoras e o técnico da seleção campeã mundial de futebol naquele ano abriram o revezamento. Depois da pira ser acesa por uma atleta paralímpica, a zagueira Asasu Iwashimizu foi a primeira condutora da tocha. Durante o dia, nenhum problema foi relatado nas 10 cidades por onde o fogo olímpico passou. Havia moradores apoiando nas ruas, mas sem aglomerações, gritos, cantos, todos de máscara, seguindo os protocolos. O desafio agora é repetir tamanha tranquilidade pelos próximos 4 meses. Como estarão Tóquio, o Japão, o mundo, daqui a 121 dias, quando a tocha chegar ali ao Estádio Nacional? São dúvidas que o revezamento também pode ajudar a responder. A organização alertou que pode interromper temporariamente ou cancelar etapas se considerar que há riscos para os envolvidos. Cerca de 10 mil condutores vão participar do revezamento. Será um grande teste para a logística de prevenção a contágios durante as Olimpíadas e Paralimpíadas. O que der certo e se algo der errado nesse período pode ser determinante para o ânimo dos japoneses com relação aos Jogos, que anda meio embaixo. Os discursos da ministra olímpica e da presidente do comitê organizador deram o tom da importância do revezamento. Esperança, hora da virada, luz no fim do túnel. Tudo isso representado por esse símbolo, de apenas 71 centímetros de altura e pouco mais de 1 quilo. Olimpíadas de Tóquio, despertando o melhor de nós. Acabou-se o Globo Esporte. Muito obrigado pela moral. Tá aqui a nossa tag. Quem manda nesse programa é você. Dá a tua opinião. O que é que tu achou do GE? Tá certo? Valeu, muito obrigado pela moral. Daqui a pouquinho a gente vai estar no Globoplay. Quando apaga a luz é pra ir embora. Mesmo no escuro, tome 5. Até amanhã. Vou botar um feijão no bucho. Vai aguentar tarde, né? Tchau.